O Milei teve uma importantíssima vitória essa semana na Argentina com a aprovação da lei de bases dele. Não é a original de mais de 600 artigos, essa que foi aprovada tem 232, então é mais ou menos um terço da original, que não significa que é um terço da força, a conta não é bem assim, mas é um grande progresso na direção de reformas e do grande ajuste da Argentina, que se soma aos resultados que eles já estão conseguindo agora de uma maneira relativamente rápida. Isso é muito importante para a Argentina, vai dar bons resultados muito mais rapidamente do que a gente imaginava. Isso leva a melhores prospecções para as eleições de 2025 e gera problemas para o Lula aqui no Brasil. Vamos conversar disso tudo. Roda a vinheta. Antes de tudo, Pero, anúncios, vai ter chopp sem imposto de novo aqui dia 10 de maio em São Paulo, link na descrição. E hoje também tá tendo a campanha da hashtag Espécie em Extinção, que é para conscientizar as pessoas sobre o fato de que 4 empresas no Brasil morreram por segundo em 2023. Os empreendedores são uma espécie em extinção, foi uma campanha muito legal que foi criada, e que é uma divulgação disso, a gente fez uns virais disso no Instagram e tudo mais, a gente se juntou mais um monte de gente que fez isso. E o vídeo para vocês assistirem sobre isso vai estar aqui na descrição também. Eu adorei essa iniciativa do G4 de fazer toda uma conscientização sobre isso. Eu achei muito legal, tipo, tentar sequestrar o Dia do Trabalhador para virar sobre isso e falar, só tem trabalho se tem empregador. O que é o ponto inteiro que tá levando na Argentina agora de valorizar o empregador. Eu sempre lembro daquele discurso na VF, do World Economic Fund, que eu fico falando VF, porque eu falo W como V, porque muitos anos no Paraná fazem você fazer isso. Mas do Milei falando, empreendedores, empresários, investidores não são um problema, eles são a solução. E é isso que está acontecendo na Argentina agora, de grandes mudanças com essa mentalidade. Essa aprovação da lei de bases agora do Milei é colocar essa mentalidade cada vez mais na lei e permitir mais mudanças e reformas na direção disso. Antes de eu explicar exatamente o que é a lei de bases, você precisa entender o contexto do que está acontecendo agora. Porque tem um jogo acontecendo e tem um jogo acontecendo por baixo dele. Você precisa entender essas duas coisas. Qual que é o jogo principal que está acontecendo? O Milei chegou como presidente para fazer ajustes duríssimos. E ele foi eleito assim, ele falou, gente, vai ser assim. Eu não tô falando que vai ser simples, vai ser bronca, porque tá difícil. No hay plata. E aí nós vamos melhorar. E em 20, 30 anos a gente pode ser um país muito rico. Essa é a promessa, isso é o que os eleitores votaram. Então você tem um ajuste muito violento acontecendo, que é difícil para as pessoas, que baixou a renda de muita gente por causa de soltar os preços e finalmente a inflação pode se manifestar, de demitir um monte de gente, cortar um monte de gastos, o que vai tirar a renda de um monte de gente vai exigir um grande ajuste. Pessoas vão ficar putas da cara. Você tem isso e eventualmente resultados bons virão. Então, o Milei tá tentando fazer o ajuste o mais rápido possível para passar a parte da dor o mais rápido possível, arranca o band-aid logo. Enquanto a oposição está tentando atrasar esse processo o máximo possível, fazer a dor ser o maior possível, evitar cortes o máximo possível, esticando o momento de dor, atrasando o momento de resultados bons ou até evitando que ele chegue. A segunda camada de jogo que está acontecendo é as eleições legislativas de 2025. Porque a lei de bases que o Milei aprovou agora, como eu falei na abertura, não é original. O original foi uma grande fanfarra que ele fez, todo mundo anunciou, fez aquela entrega, uma puta negócio gigantesco lá com a bandeira argentina em volta, bonito. Eram mais de 600 artigos, tinham coisas gigantescas ali dentro e não foi aprovado. No fim das contas, na Câmara dos Deputados não prosperou e gerou vários problemas. E teve que ser um corte, teve que ter uma redução. Isso porque faltou uma base no legislativo, que é uma lição importante que eu acho que as pessoas de direita aprenderam na época do Bolsonaro, de que legislativo é importante, não adianta ter só o presidente, você precisa ter as estruturas embaixo. E também como as estruturas embaixo podem impedir um executivo de fazer alguma coisa, o que é ruim quando a gente está tentando fazer, mas é bom quando você tem um outro cara lá, que é um cara de esquerda e tudo mais, você quer parar ele. Você precisa dessa base. O Congresso ele não tinha, mas em 2025... terão eleições legislativas de novo na Argentina. Eles não elegem todo o Congresso de uma vez só, como no Brasil. Eles fazem meio a meio. Então, em 2025, terá outra eleição onde metade do Congresso concorre para os assentos estão abertos à competição. E uma pesquisa indicou recentemente que, se a eleição acontecesse agora,
o Milei conseguiria mais de 50% dos assentos. Em torno de 55% dos assentos iria para ele. Então, qual que é essa segunda camada desse jogo? A gente tem que fazer esse ajuste rápido pra caramba, doer logo, vamos, bora, pra começar a ter bons resultados, pra começar a dar resultado, pra ele poder falar pra população, população, vocês votarem em mim pra esse ajuste, eu prometi que ia ser duro e que ia começar a funcionar. Tá funcionando. E a gente podia ter feito ainda mais e podia estar melhor ainda se eu estivesse com um legislativo mais do meu lado. Portanto, preciso que vocês em 2025 elejam mais deputados meus. Então ele precisa ter bons resultados ali para a galera acreditar nisso. O que está acontecendo agora? A inflação já está caindo. Já é esperado que abril venha um número abaixo de 10%, inclusive um dado recente mostra que a inflação nos supermercados, produtos da cesta básica, nas últimas 2 semanas tiveram deflação, ou seja, preços caíram, o que é razoável de se esperar que aconteça. Então, assim, outras coisas poderão continuar subindo, mas o que é o alimento já começou a cair de preço. E isso vai bater em outras coisas. E tem um outro dado que é a inflação core, a core inflation, inflação núcleo. O que é inflação núcleo? Ela é você excluindo eventos pontuais que causam mudanças de preços. Então assim, teve um puta temporal nesse mês no mar, prejudicou toda a pesca, e por causa disso o preço de coisas pescadas vai subir momentaneamente aí por 1 mês ou 2, porque nós teremos um estoque menor. Ok. Isso reflete as condições da economia e a base monetária e tudo mais, ou é um evento? É um evento. Então a core inflation é a medida de longo prazo da inflação. Ela está em 0. A inflação núcleo já está em 0. Agora falta as outras coisas irem acontecendo. Já temos bons sinais aí. Tem esse indicativo das eleições que as pessoas estão querendo eleger deputados dele, que é muito bom, que não é o que aconteceu na eleição dele primeiro agora. E também teve uma pesquisa recentemente que mostrou que se a eleição fosse hoje, Milei contra peronistas, ele ganharia por 57%, 58%, que é 1 ou 2% a mais do que ele ganhou. Então, mesmo depois de ter colocado um ajuste violentíssimo, que foi duro, as pessoas estão não só bancando, mas convenceu gente. Esses são excelentes sinais que mostram que, voltando àquelas primeiras 2 camadas do jogo, ele está avançando. É nesse contexto que entra a lei de bases, porque ele conseguiu isso tudo sem ela. Então agora nós teremos uma aceleração. É isso que é importante você entender, não o detalhe de cada coisa. É que agora esse processo de bons resultados vai acelerar. Então, se com toda a dificuldade que nós tivemos até agora, os bons resultados começando a aparecer, ele já está indo bem, imaginem agora. Isto posto, o que está na lei de bases? Como eu falei, ela é em torno de 1/3 dos artigos originais. A original tinha 600 e pouco, essa aqui tem 232. Quer dizer que tem 1/3 da força? Não. O principal artigo ali, o que mais deu disputa, e que um pessoal tentou inventar a fake news, que é autoritarismo, é a declaração de uma emergência econômica, social, uma emergência gigantesca, que está, o país está em estado de calamidade, e, por isso, o Milei será concedido pelo parlamento, legalmente, e foi concedido, poderes para poder alterar a máquina pública sem ficar tendo que pedir aprovação para o Congresso. Então isso dá muito mais maleabilidade para ele cortar, para ele demitir, para ele encerrar várias coisas ali e falar, isso aqui é afuera, não tem sentido, acabou, tchau. Porque senão você tem que ficar pedindo uma por uma, aí é uma puta enrolação, aí vamos... Eu falo o seguinte, gente, vai ter que passar o vapo, vamos logo. E foi concedido esse poder. Isso é gigantesco. Imagina isso no Brasil. Imagina o presidente poder virar e falar, tá vendo essa repartição inteira aqui? Afuera. Acabou. Quando? Amanhã. E, notem, é isso que vai ter que acontecer no Brasil. Porque o Lula está quebrando o país. Quando a gente pegar isso aí de volta, seja em 2027 ou além, eu acho que vai ser em 27, mas isso é outra discussão, o tamanho do ajuste que a gente vai ter que fazer, claro, não vai ser um negócio Argentina, mas vai ter que ser de uma violência um pouco maior. O que mais que tem lá dentro? Privatizações. Não de todas as estatais como eles queriam originalmente, mas Correios, aerolíneas argentinas, a mídia, várias coisas serão privatizadas, reduz o tamanho da máquina, vende tudo mais, e vamos ver se continua aquela história de dar as aerolíneas para os funcionários, eu adorei essa, porque as empresas não davam dinheiro, ficava com subsídio do governo e tudo mais, aí falou, mas ninguém vai querer comprar, ele falou, tá bom, dou para os funcionários, aí o sindicato dos funcionários falou que não quer, eu falei,
Ah, é bonito, né? Eu acho que a gente podia fazer isso com os Correios, né? Porque eu acho que quando chegar a hora de vender os Correios, ninguém vai querer aquele troço. Tipo, todos os funcionários, pode levar. Pode levar. Vocês fazem o que vocês quiserem, dá pro sindicato. Não vai fazer falta. Acho que a gente pode chegar nesse ponto. Outra reforma muito importante que está dentro desse pacote é uma que estava no decreto original, porque vale lembrar, tinha um decreto que era o DNU, decreto gigantesco que fez um monte de mudanças, e depois tinha a lei de bases que era uma proposta. O decreto estava em vigor, e depois tinha a lei que não aprovou, e tinha uma coisa dentro do decreto, um dos seus componentes, que era uma reforma trabalhista, que era abrir a legislação trabalhista, facilitar contratar, demitir, reduzir custos, dar mais maleabilidade, porque quando você tem toda uma situação econômica difícil assim, você não sabe se você vai ter que precisar demitir ou não, então se você pode ficar preso com um funcionário que você não pode fazer nada, você não contrata. Então aí a coisa não anda. Essa parte do DNU foi revogada na justiça, derrubaram lá por motivos de blá, ninguém realmente se importa. Ela foi incluída na lei de bases e foi aprovada. Então isso vai facilitar muito mais a contratação na Argentina, o que ajuda os negócios ali que vão começar a se restabelecer a funcionar e ajuda a facilitar esse processo de ajuste. Porque o que é esse ajuste econômico? É aquilo que não dá certo tem que cair, e aí vai soltar gente, vai soltar um monte de recursos diferentes, mas vai ter novas oportunidades que vão surgir. Então elas têm que entrar, pegar investimento e contratar. Se elas estão demorando para fazer isso, você vai aliviar aqui, mas não vai ter galera pegando do outro lado. Isso tem um problema. Então, se você acelera o processo de contratação, facilita tudo aqui, você acelera essa transição. Então, sim, pessoas ficarão desempregadas, pessoas terão que trocar de trabalhos, porque muitas empresas estavam servindo direto ou indiretamente o Estado, seja recebendo verba, ou seja, o restaurante na frente da repartição pública que ganhava dinheiro com o pessoal que vinha almoçar e agora fechou. Vai ter que fazer uma coisa nova, então pelo menos você acelera essa transição. E também tem várias disposições sobre investimento, crédito, câmbio, financiamentos e, no geral, operações financeiras, que é simplificar o processo de captar e atrair investimentos, que é o que eles vão precisar fazer agora. A taxa de investimento do PIB deles é extremamente baixa, muito da dívida ainda é consumida pelo Estado argentino, então você precisa trazer capital externo. Claro, você sempre precisa fazer isso em qualquer país, não tem nenhum país que vai falar assim, eu não quero. Te pergunta assim, você quer um aumento? Não tô precisando, não. Ninguém vai falar isso. Mas a Argentina precisa ainda mais disso, agora sem isso não consegue fazer nada. Tem países que até podem fechar e assim, vai ficar daquele jeitão, podia ser melhor, mas tá, você ainda vai meio capenga. A Argentina nem isso. Então eles estão facilitando todo esse processo para atrair investimentos para o país. Então eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas, mas isso vai facilitar o fluxo de entrada, o que facilita também reservas de dólar, que já estão as reservas líquidas de volta no positivo, o que é excelente. Isso vai facilitar a entrada, dar mais segurança para a moeda, dar mais segurança para novos investidores. E aí você tem um efeito daquele ciclo virtuoso que o Paulo Guedes vivia falando, mas quando não conseguiu tanto criar aqui, mas sei lá, eles estão conseguindo desembocar isso. Por que isso gera problemas para o Lula? Porque a gente está fazendo aqui no Brasil o contrário. Enquanto a Argentina está tentando buscar empreendedores, investidores e facilitar, o Brasil está taxando, dificultando, querendo falar de voltar imposto sindical, querendo botar sindicato em aplicativo, querendo botar mais imposto para todo lado, fazendo mais gasto, mais dívida, mais déficit, mais tudo. E o que acontece? A maior parte da população não acompanha esses detalhes. A maior parte da população não está sabendo isso. Mas vai chegar a eles que, olha, a Argentina seguiu o caminho do ajuste, foi duro, foi difícil tudo mais, mas também não tá fácil para ninguém. E tá crescendo, né? Poxa, olha só, tá melhorando. E aqui o Lula tá fazendo o contrário e tá piorando. Ou não tá, né? Tá só tocando no meio campo, de lá no meio campo ali, e olha lá, né? Depende do que o Pokémon vai fazer no IBGE para dar as estatísticas também. Já não dá pra confiar em porcaria nenhuma. Já era difícil, mas agora, então assim, vai ficar muito mais fácil para a população. Não estou dizendo que todo mundo vai entender, mas vai ficar muito mais fácil para as pessoas simples entenderem. Ah, aqui fez A, ali fez B. Ah, olha só. Isso gera problemas para o Lula. Isso gera problemas eleitorais para ele. Talvez não agora, em 2024, que ele já tem problemas, mas ao longo dos próximos anos, se a Argentina dá uma decolada econômica e o Brasil não, que é o que quase certamente vai acontecer, ele vai ter que se explicar. E isso vai criar cada vez mais no Brasil a demanda por reformas, por ideias assim. Porque, estando há quase 10 anos defendendo isso, o Ideias Radicais agora é 1º de julho, vai fazer 9 anos. Estou há quase 10 nisso aqui. E vocês libertários sabem disso também. A coisa que você mais ouve é: e aonde que fizeram isso aí deu certo? Que você chega e faz os argumentos: libertarianismo, poxa, privatização,
e você vai tomar uma pergunta que é razoável, é razoável. Tá, mas aonde que fizeram isso e deu certo? E aí você pode dar alguns exemplos de alguns países, mas muitas vezes você vai ver, ah, mas esse país é muito distante, ah, mas esse país é muito pequeno, ah, mas esse país é muito europeu, ah, não, é porque lá a cultura é muito diferente. Eu sei que a Estônia fez essas reformas, quer dizer, eles têm uma cultura europeia. É um total não argumento, mas as pessoas caem nisso. A gente poder falar assim, fizeram naquela merda da Argentina e funcionou? Se a cura levanta até o cadáver, meu filho, pra você que tá com resfriado vai ser bom. Vai ser fácil de argumentar isso aí. Vamos esperar isso acontecer, vamos acompanhando aí, vai ter vários dados. Eu vou fazer mais um Melee Report com muito mais dados pra sábado, provavelmente. Eu tô gravando esse vídeo meio na pressa, desculpa, gente. Esses últimos dias foram um pouco caóticos, mas às vezes isso acontece. Porém, por esse vídeo é isso.